380ª reunião plenária da 17ª legislatura de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. 291ª reunião plenária ordinária da 17ª legislatura. 57ª reunião plenária da 4ª sessão legislativa 2020. 32ª reunião plenária ordinária da sessão legislativa, 25 de novembro de 2020, quarta-feira, 15h11. Solicito ao secretário Beto Tozon que faça a leitura e votação da ata da reunião plenária 379. Leitura e votação da ata da reunião plenária número 379. Coloco em votação a dispensa da leitura da ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Coloco em discussão a ata. Os vereadores que desejam discutir a ata que se manifestem. Coloco em votação a ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a ata da reunião plenária número 379. Solicitamos que o vereador Beto Tozon assuma a presidência. Antes do grande expediente, eu gostaria de fazer uma manifestação a respeito da nossa pauta de hoje. Com a palavra, o vereador Saul Spinelli. Cumprimentando o vereador Beto Tozon no exercício da presidência, nossos colegas vereadores, público que nos assiste no plenário, nas redes sociais. Nós temos hoje na pauta um projeto em discussão única que trata da alteração dos dispositivos da Lei 5.325, de 6 de abril de 2018, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de médicos para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público do município de Passo Fundo, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Pois bem, pessoal, nós estamos com esse projeto, vereadores, em primeira discussão. Nós, logo após o grande expediente do vereador Beto Tozon, nós propomos a suspensão da sessão de hoje para que as comissões se reúnam, façam os pareceres e nós possamos votar o projeto hoje, em função que esse projeto trata da possibilidade do deslocamento de médicos da rede para o Cais da Petrópolis, que está atendendo as pessoas com suspeita de Covid. Ou seja, nós temos médico na rede, vereador Dalalana, não está em falta, mas alguns estão afastados por conta do Covid, outros estão com atestados, né? Faz parte, são pessoas, são seres humanos, e outros médicos, para nós haver o deslocamento, tem que haver a adequação do projeto que está em regime de urgência. Havendo a aprovação hoje, nós já conseguimos operacionalizar esse deslocamento ainda esta semana, vista pelo aumento significativo de pessoas que estão procurando o atendimento junto ao Cais. Então, esta era a nossa manifestação. Agradeço o vereador Beto Tozon por dispensar, já que é o grande orador do grande expediente hoje, e logo após o grande expediente do nosso colega, nós reuniremos as comissões para os encaminhamentos aqui destacados. Vereador Pedro Anelli. Senhor presidente, para colaborar, depois do grande expediente, daí vai passar na pauta, o senhor vota... E vamos daí passar na pauta, tá, exatamente. Okay, tá bom, para depois servir as comissão. Tá ok.
Ainda sobre o expediente, temos proposições, sendo 2 pedidos de providência, um de autoria do vereador Alex Necker e outro de autoria do vereador Luiz Fernando Rigon da Silva, e uma comunicação ao plenário do vereador licenciado Inharan Vieira de Carvalho, comunicando que retornará às suas atividades parlamentares a partir de 1º de dezembro deste ano. Isso aí. Orador do grande expediente, vereador Roberto Gabriel Tozon, do PSD, dispõe do tempo regimental de 30 minutos. Boa tarde, senhor presidente, colegas que aqui nos acompanham, membros do PSD que se fazem presente aqui, Matheus Miqueleto, Saulo, vereador eleito pelo PSD Gil Krug, Matheus Cagliari, Henrique Fux, também cumprimento o Brad que se faz presente aqui, meu amigo Rony, Elisa Bertoncello, minha ex-assessora e comadre, com meu afilhado ali no colo, meus pais se fazem aqui presente, obrigado Jep, não tinha lhe visto, meu grande amigo Jep, sejam todos bem-vindos. Bom, como todos vocês sabem, esse é o meu último grande expediente, provavelmente eu acho que o último grande expediente da minha vida, da Lalana. A gente vai se despedir meio junto aqui, né, velho? E começo, ao invés de falar primeiramente sobre o mandato, acho que agradecendo pelo tempo que eu passei aqui dentro, né? Primeiramente, minha família, minha namorada, meus amigos, todos que lá em 2016 confiaram em mim quando eu tinha 26 anos de idade, Valdo, e decidi concorrer, tinha decidido concorrer um ano antes, na verdade. Falei, vamos ver o que isso vai dar ou não vai dar, Rufa, né? Mas vamos lá. Acabou dando certo. Conseguimos ter a confiança de 1.749 pessoas, né? Logo nessa primeira candidatura. Naquela época, tivemos menos candidatos a vereador do que tivemos neste ano, né? Se eu não me engano, foram 80 vereadores ou 90 vereadores a menos. Foi uma briga de foice no escuro, eu, o Ronaldinho e o Leandro Rosso ali, um pouco um estava fora, outro pouco outro entrava, Ronaldinho. Né? Foi disputado o negócio. Agradeço aos meus colegas de partido que também não se fazem presente aqui, colegas de partido que já estiveram no PSD, que hoje não se encontram mais. Dentre as autoridades, agradeço em especial ao meu amigo do peito, o deputado federal Danley, ao Serginho, ao Joca, ao ex-presidente Tadeu Karzeski, ao atual presidente, meu xará, Betinho William, Norberto, pelo apoio que me deram lá atrás, após a eleição, e agora, nesse ano de 2020, que eu anunciei que não concorreria mais e abriria espaço para novas lideranças terem a oportunidade de sentar aqui, ocupar uma cadeira no PSD e, quem sabe, até mesmo no nosso paço municipal. Colegas vereadores também, agradeço vocês, alguns amigos que eu já tinha antes de ter entrado na Câmara de Vereadores, outros amigos, aí eu vou entregar a idade de vocês, amigos dos meus avós, vereador da Lalana, né, o vereador Luiz Miguel, vereador Paulinho, meu vizinho, outros que eu, sem demagogia alguma, posso dizer que eu fiz grandes amizades aqui dentro, mais do que inimizades, nunca tive problema com nenhum vereador. É uma coisa que, quando as pessoas me perguntam por que eu decidi sair da política, todo mundo já vem e fala, bom, mas diz que lá dentro é complicado. Eu, na hora, trato de desmentir e falo, olha, eu nunca tive problema com nenhum vereador, nunca tive problema com nenhum projeto meu, Rufa, com nenhuma ideia, porque eu sempre fui transparente com todo mundo. Cansei de ter colegas vereadores pedindo para eu assinar algum projeto, alguma demanda, e se eu não concordava, eu falava, ó, me desculpa, não concordo, não vai dar para estar junto contigo, mas vida que segue.
Então, acredito que nunca ninguém teve surpresa comigo aqui, nunca ninguém vai ter. E a gente nunca peca por ser justo antes de ser bom, né? Então, acho que a gente tem que fazer as coisas que nós acreditamos. E mais pra frente é que eu vou falar sobre o real motivo das coisas que mais pesaram para não estar concorrendo. Mas, antes disso, gostaria de falar sobre algumas diretrizes que lá em 2016 eu tornei evidentes, mas que eu sempre carreguei comigo, muito por criação familiar, por formação política, por opinião própria. Sempre me coloquei, sempre agi como e sempre me apresentei como um cidadão de direita, economicamente liberal, conservador nos costumes, até certo ponto, me considero muito mais um liberal do que um conservador. E aqui dentro eu tentei ser coerente, como diz um amigo meu que inclusive agora se elegeu vereador, Rodinei Candeia, falou para mim uma vez, quando trabalhávamos junto, que ser coerente custa caro, né? E às vezes dói bastante, mas paciência. Já lhe concedo a parte, vereador, eu tentei focar aqui dentro, e durante a campanha também falei muito, em coisas que realmente, na minha opinião, pudessem mudar a vida das pessoas. A fiscalização dos gastos do poder público, uma política de austeridade total. Eu nunca ataquei nenhum colega que faz uso de diária, que utiliza o telefone da Câmara, mas nunca fiz política em cima disso. Mas eu optei por não utilizar, achei desnecessário para mim, pelo menos. Então, se eu pudesse não ter esse gasto, eu achei melhor não ter. Então, sempre tive essa política mais de austeridade. Meu gabinete não mexia em nada. Até na época que eu entrei, a Elisa e a Adri, que eram as minhas assessoras, criticavam muito que todo mundo mexia no gabinete. Eu falava, não, deixa assim do jeito que está, tendo um computador e um ar-condicionado tá bom, né? A gente consegue funcionar perfeitamente bem. Tentei ter um contato direto, principalmente com... Cadê o Inharã? Eu vi que o Inharã estava aqui agora há pouco, que é um solucionador de problemas, né? Todos os problemas que nós tínhamos e que, por mais esdrúxulo que pareça, uma luz num poste, às vezes faz mais diferença na vida de uma pessoa do que uma lei que a gente vai fazer aqui e ninguém vai cumprir. Você imagina uma senhora que trabalha no turno da noite, que chega em casa, lá pelas 9h30, 10 horas da noite, a parada de ônibus da casa dela está umas 5, 6 quadras a casa, e ela tem que andar 6 quadras de noite a pé, sem iluminação, sem nada. Talvez isso mude muito mais a vida de uma pessoa do que a gente ficar aqui discutindo uma lei que ninguém vai nem saber que existe, ou que ninguém vai nem cumprir. Está aqui, Tchequinho, o exemplo da lei que nós aprovamos de proibição de bebida nas ruas. Adiantou? A gente veio aqui, nós lutamos, o senhor se desgastou, quem votou a favor e quem votou de maneira contrária teve seu desgaste também. E o que adiantou? Eu fico me perguntando, a gente está aqui para quê? Para ficar tomando tapa na cara da sociedade? Para ser um bode expiatório? Para fazer o papel da rainha da Inglaterra, que eu digo, que é ficar abanando, né, e atirando beijo? Não é essa a função. Ao mesmo tempo que a função do vereador não é também só ficar fazendo pedido de providência, mas isso muitas vezes muda, como eu falei, a vida das pessoas. Teve um caso de um amigo meu, uma pessoa bem humilde, que precisava há anos de um desentupimento de uma boca de lobo. Parece ridículo um pedido desses. Até eu ir conhecer a casa dele e ver que quando chovia, ele morava em uma baixada, entrava água dentro da casa inteira. Queimava televisão, queimava geladeira, sofá tinha ido para fora, e aí? Uma pessoa que vive com um salário mínimo, 2 salários mínimos. Isso interfere muito mais do que inúmeras outras políticas que nós pensamos muitas vezes em adotar aqui dentro, e muito, Saul, porque eu vejo que a população julga não só o vereador, mas o deputado estadual, o deputado federal, de maneira errônea. As pessoas olham, vou olhar aqui o vereador Rufa, quantos projetos ele apresentou. Grande coisa, grande coisa. Vou apresentar um projeto aqui para dizer que camisa listrada azul só pode usar na terça e na quinta, na quarta e na sexta não pode. Não faz sentido nenhum. Então, muitos colegas querem mostrar serviço. Olha, eu estou trabalhando, eu estou fazendo valer o que eu recebo, o que eu prometi para vocês, quando, na verdade, a régua é usada da maneira errada. Lhe concedo a parte, vereador.
Obrigado pela parte, vereador Beto. E dizer para a população de Passo Fundo que Vossa Excelência entrou de cabeça erguida aqui e vai sair assim. E sempre frisei nessa tribuna que, primeiro dia, por conhecer tua família, saber de onde você veio, a gente tinha certeza que tu ia fazer um belo mandato, principalmente na questão da ética, né, e do respeito a todos, né. Parabéns para aquelas pessoas que votaram em você. Que você, como eu sempre friso aí ao longo dos últimos 20 anos, nunca envergonhar ninguém que votou na gente. Tenho trazido essa trajetória. E sempre disse que um dos maiores presentes que eu ganhei nessa casa foi o primeiro dia que tu subiu nessa tribuna e você disse que tu estava aqui para seguir os passos do vereador da Lalana, no que diz respeito a trabalho, honestidade e seriedade. Foi o maior presente que eu ganhei nesses últimos 20 anos. Foi de você, do Ronaldo, do Matheus Vespe, dessas pessoas que subiram aqui com uma grande surpresa naquela época e todos disseram que iam seguir os meus passos no que diz respeito à ética, à boa conduta, o respeito e a dignidade. Então, tu me presenteou. Eu sabia que tu ia ter um grande mandato, eu sei disso. Isso é um desabafo com categoria. Só você poderia fazer um desabafo. Você falou de lei, nós fazemos uma lei anticorrupção, ninguém fala, uma lei de minha autoria. Não resolveu nada, não gerou nenhum voto. Né? Todo mundo fala em corrupção. Isso aconteceu contigo, vai acontecer com vários vereadores daqui para frente. Então, parabéns pelo teu mandato, parabéns pela ética, parabéns para mim por ser teu amigo, porque tenho muito orgulho de ser teu amigo. Obrigado. Amigo do teu pai, que é um irmão meu, do teu avô, né, que era amigo da gente desde que a gente era uma criança. Então, parabéns à tua família e a todas as pessoas que dignamente te deram esse voto de confiança e você respeitou muito. Levo você no meu coração emocionado, que a tua família é uma família muito especial. Né? Eu que agora estou que nem você, quem sabe é os últimos dias que estou usando essa tribuna, porque não quero usar mais, né? Porque eu acho que já dei a minha parcela de colaboração. Você está se despedindo com galhardia, porque é isso que a tua família e os teus amigos mereciam que você fizesse. Parabéns. Obrigado, meu amigo, pelas palavras. Tenha certeza que a recíproca é verdadeira. E tá ali o meu pai que não deixa mentir, da Lalana. Que eu era criança, via a TV Câmara e eu falava, mas eu gosto daquele da Lalana, ele fala umas verdades que dá vontade de falar. Eu chegava aqui, matava uns 3, comia e picava e comia na janta, né? E continuar igual, na mesma linha, eu gostava muito disso. Tentei manter a conexão Brasília, Porto Alegre, Passo Fundo, na busca de recursos, vereador Saul, aqui para nossa cidade. Muita gente me criticou por falar, né, dessa busca de recursos, porque aquela ideia de, poxa, isso aí já é um dinheiro nosso, já é recurso nosso, que nós pagamos em nossos impostos e que, bom, com política a gente traz. De fato é isso, o certo seria esse dinheiro ficar retido em Passo Fundo, não faz sentido você mandar isso para Brasília e trazer de volta. Agora, a gente tem que ser pragmático, né? De teoria, os livros estão cheios aí, metade delas não funciona no mundo dos fatos. Me propus a manter esse contato direto com o deputado Danley, que, como ele mesmo diz, é meio passofundense, pelo fato do João, filho dele, ter nascido aqui, enfim, ter família em Passo Fundo. E nós conseguimos trazer para Passo Fundo mais de 14 milhões de reais em emendas, né, enquanto eu estive no mandato aqui, Rudi anteriormente também. Isso sim muda a vida das pessoas. O senhor, Saul, que trabalha muito dentro do hospital, principalmente na questão do câncer infantil, né, sabe o que isso impacta na vida das pessoas. Vou pedir para o Miqueias colocar o slide, acho que é o próximo, Miqueias. Foram 14 milhões no total de emendas trazidas para Passo Fundo, dos quais 13 milhões foram focados na saúde. Pode passar, por favor. Apenas para mostrar algumas das coisas que foram feitas. Todo um telhado do Hospital São Vicente de Paulo, de uma parte nova que estava caindo, foi reformado com parte dessas emendas. Foram feitas aquisições de camas elétricas para o SUS. Para o SUS. Porque o dinheiro que vem de recurso público, ele é obrigatório ser usado na saúde pública, não pode ser na saúde privada. Então esse era um outro tipo de crítica que a gente recebia em rede social, que veio para democratizar, mas ao mesmo tempo deu voz para muito imbecil, né? Falar que, bom, o vereador trouxe
recursos, mas para comprar camas que vieram, se eu não me engano, eu não lembro se era da Finlândia ou da Alemanha, né? Camas especiais que são usadas nos hospitais de ponta, Brasil afora, Valdo. E essas pessoas dizendo que eram camas para atender convênio, para atender pacientes particulares, quando na verdade, se você for em qualquer leito do SUS, lá do hospital, da parte nova, essas camas estarão lá. Reforma da emergência do Hospital de Clínicas, foi trazido mais de R$1 milhão, se não me engano foi R$1.400.000 em 2 emendas que nós conseguimos auxiliar o Hospital de Clínicas. Fizemos a reforma tão sonhada que o Jepp, que era meu assessor, nos trouxe lá em 2016, Jepp. Temos a foto na campanha até, tão sonhada reforma do campo da Coab, onde os moradores fazem atividades com as crianças, tem a associação dos moradores, é um lugar de lazer, né? Dentro do bairro. Nós conseguimos e fizemos e entregamos essa reforma em parceria também com o prefeito Luciano Azevedo, com a gestão municipal, que fez sua contrapartida exigida em lei para que isso ocorresse. Méritos do Jepp, que foi quem nos trouxe isso. Trouxemos emendas para aquisição de equipamentos para a Brigada Militar, se eu não me engano eram coletes e armamento e munição, e mais de 4 milhões, agora recentemente, de recursos extras para o Covid-19, dessas emendas extraordinárias que foram possibilitadas pelo governo, destinadas ao Hospital de Clínicas e ao Hospital São Vicente de Paulo. Isso muda a vida das pessoas, na minha opinião. Ficar aqui apresentando projeto de lei, nada contra, alguns são importantes, mas nós temos leis em Passo Fundo hoje que proíbem, que devem ser revogadas. A gente fez uma pesquisa, aí o Matheus, meu assessor, pode falar. Acho que tem uma lei de 1965 que proíbe a circulação de galinhas no centro da cidade, um negócio assim. Pô, a gente está em 2021, acho que ninguém tem criador de galinha, ninguém tem galinheiro dentro da cidade mais, né, Paulinho? E essa lei está em vigor. Então, a gente, antes de nós nos preocuparmos em editarmos novas leis, a gente tem que se preocupar muito mais em enxugar esse ordenamento jurídico que nós temos. Apenas para elucidar, desde a Constituição Federal de 88, e eu já falei isso aqui na Câmara, nós tivemos 5,4 milhões de leis editadas, de 1988 a 2016, Paulinho. 5 milhões e meio de novas leis. Foram 493 leis por dia, uma lei para cada 41 habitantes. E aí vocês vêm me dizer que o problema do Brasil é falta de lei? Não sou eu que estou falando, a estatística está aí para nos mostrar. O problema do Brasil é fiscalização e vontade de fazer as coisas acontecer, né? Ao mesmo tempo, eu só queria saber quanto que eu tenho de tempo ainda, Saul, por favor. Concedido, vereador. Eu queria saber quanto que eu tenho, porque não está aparecendo na tela, que estou meio perdido no tempo. Obrigado. Como falei, tentei ao longo do mandato e tento na minha vida ser coerente. Quem aqui me conhece sabe que eu nunca fui muito adepto do politicamente correto, também nunca fiz muita questão de ser politicamente correto, né? Eu acho que a gente tem que ser autêntico. Sempre falei de maneira mais direta possível, realmente o que eu penso. Às vezes isso se virava contra mim, paciência, ao mesmo tempo que, na minha opinião, é uma virtude, pode ser que em alguns momentos seja um veneno, ainda mais em períodos como a gente tem visto agora. Eu não concorri a essa eleição, mas fiquei acompanhando a eleição de perto por causa dos nossos candidatos aqui do PSD e de amigos também que estavam concorrendo por outros partidos. Mas a sociedade, não brasileira, a sociedade mundial, ela está caminhando a passos largos rumo à imbecilidade. Desculpe a sinceridade, mas a minha opinião é isso que está acontecendo. Nós vemos liberais que confundem liberalismo com anarquismo. Ser liberal é ter ausência de Estado. Bom, mas então vamos rasgar todas as leis que a gente tem aqui, o Código do Consumidor, qualquer lei de proteção, e vamos sair na mão. Liberalismo na cabeça dessas pessoas que às vezes leem um livro e acham que tem total capacidade de sair dando opinião, ou que se sentem na obrigação de ter opinião formada, Paulinho, sobre tudo, pensam isso. Eles não sabem que é Estado mínimo, né? Que é interferência mínima. Conservadores, parte dos conservadores, montaram um fã-clube. O Lula tem um fã-clube. O Bolsonaro tem um fã-clube. Eu votei no Bolsonaro.
E vou votar de novo. Do jeito que está, com os candidatos que tem, eu voto de novo no Bolsonaro. Não tenho carteirinha de fã-clube. Critico ele quando tem que criticar. Inclusive, me tiraram de alguns grupos aqui por ser... Como é que é? Já vou lembrar o termo que me titularam. Mas, enfim, sou de esquerda. Não pode criticar o Bolsonaro, eu virei de esquerda, né? Para alguns liberais, eu votei aqui em projetos que trouxeram vantagens tributárias, né? Isenções para grandes empresas de Passo Fundo, que tem mais de 300, 500, 1000 funcionários. Eu deixei de ser liberal, porque o liberalismo não prega isso. Então, as pessoas estão cada vez mais sendo o que elas criticam, né? Eu vejo... eu sou um avesso à ideologia PCdoB, PT, PSOL. Para mim é o outro lado do que eu penso, assim, eu nem considero, né? E tem pessoas que têm a mesma opinião que eu, Tchequinho, mas elas são exatamente o PCdoB da direita. É o oposto, virou, é o que eu digo, é o mundo de xiita, tem xiita de direita e xiita de esquerda. E se você tenta ser um pouco coerente, tu não é conservador porque tu é pseudo-left, agora nem lembro como é que o Petiço lá me chamou. Se você é um pouco mais ao centro, bom, você está se vendendo, né, aos grandes detentores dos meios de capital. Então é para isso que a sociedade está arrumando, né? Pessoas que não se dão o trabalho de entender o que estão falando, de sequer muitas vezes ler uma notícia inteira, a não ser só pelo cabeçalho, pela manchete, né? Espalhar narrativas, aí tem fonte política aí que o pessoal acaba compartilhando, que deve ser alguém sentado em casa comendo um pacote de Ruffles ali, digitando, e as pessoas compartilhando sem fonte nenhuma. E é isso que está virando a sociedade, e é isso que está virando, que estão virando as votações aqui, não em Passo Fundo, mas no mundo inteiro. Nós tivemos um outro exemplo clássico dessa imbecilidade que eu estou falando, Rufa, e de um controle de narrativa que grande parte dos veículos que sim tem uma tendência à esquerda fazem. A eleição dos Estados Unidos estava aí. Durante os comícios do Trump, Tchequinho, como é que era? Todo mundo junto, bota uma máscara ou sem máscara, enfim, vida que segue. Joe Biden, círculos com distanciamento social, aquela coisa toda. Trump perdeu a campanha, o que aconteceu? Aglomeração de multidões, de centenas de milhares de pessoas, passando na Globo News, na Globo, em todos os canais, de pessoas que antes estavam defendendo o distanciamento social. Mas na hora que ganharam a eleição, acabou o Covid. Acabou o coronavírus, Paulinho. Teve um caso de um repórter da Rede Globo, inclusive, que ao vivo foi falar que estava nos Estados Unidos cobrindo a campanha, a comemoração da campanha, e falou 2 ou 3 vezes, tentou falar a palavra aglomeração e não saía a palavra, porque ele não podia falar. Esse monte de gente. Então é totalmente um controle de narrativa que tentam nos enfiar e que acaba muitas vezes colando, né? Eu tive Covid, minha família inteira teve Covid. Tem que se cuidar, é óbvio que tem. A gente não pode ser negacionista, falar que a doença não existe, existe. Tem muita gente que vai ficar mal, tem gente que vai acabar morrendo. Mas você tem que saber lidar com esse negócio. Não fazer uso político da morte das pessoas por teu interesse. Eleições agora. Passou uma semana das eleições, vai fechar tudo no Rio Grande do Sul de novo. Eu fui votar, não vi pistolinha de medição de temperatura, e na sessão que eu fui não tinha nem álcool gel. Aí você vê empresário, pessoas que dependem do trabalho para botar comida em casa, não podendo trabalhar, Tchequinho. Cheio de restrições. Passou a eleição, agora voltou o Covid. Então é uma coisa que é no mínimo curiosa, para a gente não usar outro adjetivo. Aqui dentro da Câmara, muitas vezes acabei tendo discussões com o Executivo Municipal, com a própria base, com o próprio partido na época, porque sempre votei por demanda, né? Assunto é bom, Valdo, concordo, voto com a base. Não concordo, voto contra. Foi o caso do IPTU. Não votei achar. Na minha concepção, era um aumento que tinha. Era um aumento que tinha. Essa era a minha ideia. Não critiquei ninguém, não bati nenhum colega aqui. Se eu estiver mentindo, alguém me desminta.
Não usei isso politicamente, mas não votei e falei por que eu não ia votar. No projeto de lei que veio para a Câmara de Vereadores, para que nós sancionássemos, aprovássemos um pagamento de gratificação, Rufo, para os fiscais tributários, quanto mais multassem, mais recebiam em seus salários, eu votei contra nas comissões. Sempre fui da base. Projeto do georreferenciamento que tínhamos, projeto bom, mas na minha opinião muito caro comparado a Londrina, a Chapecó, a Balneário Camboriú, que gastaram 30% do que estava no projeto. Deve parecer o contrário. Isso me faz um inimigo do governo? Eu creio que não. Se do outro lado alguém entendeu dessa maneira, é um problema que essa pessoa tem que se resolver com ela mesma, né? Não nasci, não fui criado para agradar ninguém. Da mesma forma, quando surgiu o impeachment do pedido de impeachment ao prefeito Luciano Azevedo, algumas pessoas achavam que eu iria comprar essa briga. E eu falei, gente, tudo bem, tem muita coisa que eu discordo da gestão, tem inúmeras outras que eu concordo da gestão. Só que eu acho que não tem pé na cabeça um pedido de impeachment. O que aconteceu? Eu virei traidor desse lado. Então é o custo de tu ter, aliás, de você não ter compromisso com o que as outras pessoas vão pensar de você. Acho que até algumas pessoas mudaram comigo depois desses acontecimentos. Se mudaram comigo, para mim não faz falta, sendo bem sincero, porque eu não vejo motivo nenhum, Valdo, para que isso tenha acontecido. Mas tentei durante todo esse tempo manter a coerência em praticamente, ou se não tudo que eu fiz aqui. Eu lhe concedo a parte, vereador. Betinho, primeiramente, parabéns para o seu grande expediente. E desde a primeira hora vai fazer muita falta aqui, né? Eu aprendi muito Obrigado. Contigo, aprendi muito. Um cara responsável, um cara sério, um cara estudado. Volta e meia a gente pedia a sua opinião, né? Até ontem fez falta ali na reunião das comissões. Nas comissões. Mas eu acho que o Passo Fundo vai perder bastante com a sua ausência aí de não ser mais vereador. Não é que tu não vai mais ser, tu não quis mais concorrer, né? Motivos pessoais, motivos famílias. Tem uma bela de uma família aí. E só que quero dar os parabéns mesmo de eu poder estar 4 anos do teu lado aí, que é um piá, né? Eu já sou mais velho, né? Mas aprendi muito. E já te conhecia antes de ser vereador. Baita amigo meu. Espero que nossa amizade dure por muitos anos. E te dar os parabéns mesmo para essa nova jornada que tu tá indo para frente, indo pelo escritório, teu ramo aí. E seja sempre essa pessoa aí. Mas a Câmara de Vereadores vai perder muito com essa ausência. Obrigado, Valdo, obrigado pelas palavras. Pode ter certeza que saindo daqui as amizades que eu fiz, de verdade, e tu é uma dessas pessoas, a gente carrega, né? Não é, a gente, obviamente vai acabar se vendo menos, né? Mas isso não afasta. Lhe concedo a parte, meu amigo Paulinho. Tozão, meu amigo, meu vizinho, tenha certeza. Aqui tu plantou amizade. Tu foi sempre um cara coerente, os pés no chão, votando conforme a tua consciência mandava, e não o que os outros achassem que você deveria votar. Tu és jovem e tu vai fazer falta nessa casa na próxima legislatura. Lamentavelmente, o Passo Fundo está perdendo mais um grande político, um homem honesto, honrado. Olha, me falta palavras. Nesses momentos eu fico emocionado, porque eu já te conhecia, mas aqui eu aprendi a te conhecer muito melhor. Meus parabéns, sucesso na tua vida. Obrigado, meu amigo Paulinho. Sabe que a recíproca não é de hoje. Lhe agradeço de coração, meu amigo. Meu amigo Roberto Gabriel Tozão, um amigo que a política me deu, né? Uma pessoa simples, humilde, um rapaz inteligente, jovem e que soube fazer a sua política autêntica, né? Então, assim, os demais colegas que já passaram por aqui já falaram tudo. Quem vai perder é a nossa comunidade. Uma pessoa como você, né, inteligente, que fez uma ótima política. E
desejamos aí sucesso na tua vida, né? Na tua empreitada, mas vamos sentir falta de você aqui no plenário, tá, Roberto Gabriel Tozão? Essas são as minhas palavras. Obrigado, meu amigo Meirelles. Você tua parte, Leandrinho. Não podia, né, Roberto? Também de me manifestar e dizer assim que nessa legislatura, né, nós entramos, na verdade, a campanha como 3 inimigos. Eu, você e o Ronaldinho, né? Numa coligação que ainda podia os partidos. E quando nós entramos aqui, nasceu uma amizade, Roberto. E essa amizade, ela cresceu, ela teve respeito. E eu faço uma recordação, presidente, de uma das votações mais polêmicas desta casa, que foi a ideologia de gênero. E a nossa comissão, junto com o então deputado Matheus Vespe, teve peito, teve liderança de trazer a plenário e fazer a sessão mais polêmica da 17ª legislatura. Mas o senhor teve posição, em outras votações o senhor teve independência, que eu quero dizer, me espelhei, Roberto, e na 18ª legislatura, presidente, eu quero ser independente, como o vereador Roberto Gabriel Tozon foi. Decisivo, votando pela cidade de Passo Fundo. E não podia também, né, Roberto, na Comissão de Finanças, a qual fizemos parte, nesses 4 anos, a tua experiência, dedicação e profissionalismo. E nesta campanha que eu enfrentei, tive o teu respeito também de colegas empresários que me abriram a porta e eu entrei pela porta da frente, presidente Saul, indicado pelo amigo Roberto Gabriel Tozon. Parabéns, Roberto, a você, tua assessoria, eu vi tua família aí, aqui em plenário. Então, assim, Passo Fundo perde, mas eu digo e tenho certeza, é um até breve, né, Roberto Gabriel Tozon? Parabéns. Obrigado, Leandrinho. Vamos ver. Vamos ver. Meu amigo Luiz. Meu amigo Tozon. Vereador, eu vou dizer uma coisa para Vossa Excelência, o seguinte. Eu sou um homem simples de bairro, humilde de bairro. Eu conheci Vossa Excelência aqui, um rapaz jovem, de uma família de empresários, e a amizade que nós formamos aqui. Isso demonstra a grandeza de vossa pessoa, porque me teve como um amigo esse tempo todo aqui, está saindo esse final de ano de cabeça erguida, assim como entrou. Tenho certeza absoluta que o seu futuro vai ser brilhante. Foi uma escolha de Vossa Excelência não concorrer mais, e por isso que eu digo, sai de cabeça erguida, um vitorioso. Lhe dou os parabéns pelo belo trabalho que fez aqui nessa Câmara, e sempre pode contar com esse amigo, que estarei sempre à sua disposição. Lhe desejo sucesso junto com seus familiares e na sua vida profissional. Um grande abraço e parabéns. Amém, vereador Luiz. Muito obrigado, meu amigo. Vereador João. Vereador Betinho, se assim posso chamá-lo, não é? Vereador Betinho, que eu tive o prazer, a alegria de também conviver com você aqui nesse parlamento. Se aqui fosse uma escola, nós somos companheiros de classe aqui, não é? Eu e você. Lembro que muitas vezes a gente trocou ideias aqui sobre alguns projetos, de como nós votaríamos, se seria bom, o que seria, enfim, né? Cada um de nós temos a nossa posição, mas sempre é bom conversar com os colegas para a gente ter certeza daquilo que a gente faz. Então você foi uma pessoa assim que eu, além de ter uma boa convivência com o amigo, sou admirador, tu é um jovem promissor, tu é um cara orgulho da tua família, com certeza, assim como teus irmãos, enfim, não é? Teu pai, tua mãe devem ter muito orgulho de ter um filho como você. E aqui na política você demonstrou o teu valor político também. Então, meus parabéns, parabéns pela tua posição, tua postura aqui nesse parlamento, né? Pela sua ideologia que você sempre defendeu também. E desejo tudo de bom para você nessa nova empreitada, porque aqui a gente não é vereador, nós estamos vereadores. Eu estou vereador até dia 31 de dezembro e quero cumprir com a mesma determinação, com a mesma garra do primeiro dia que eu comecei aqui ao teu lado. Então, parabéns a você, mais uma vez, parabéns à tua família, parabéns a esse parlamento que teve um jovem como você que passou por aqui e um dia pode até voltar.
Só que tu tem aquele defeitinho, né? Tem um baita de um defeito. Mas um homem tem que ter defeito, se não tem defeito... Ser gremista é a maior virtude, João. Não, mas talvez eu também tenha um defeito, ser colorado, né? Tá? Um abraço, hein? Obrigado, meu amigo. Doutorzão, estava no gabinete finalizando uma reunião, até peço desculpa, mas estava ouvindo atentamente o vosso grande expediente, também não podia deixar de parabenizá-lo e dizer também da alegria, né, termos essa parceria com o vereador Betinho, e dizer assim como você, eu também estou encerrando aqui minha passagem pela Câmara, mas com certeza saímos de cabeça erguida, né, com o maior orgulho de ter representado a nossa sociedade. Eu já disse isso em outros grandes expedientes teus, em relação à participação da tua família, né? Vi há pouco aqui o Beto, a Morgana, também a tua namorada. Quero aqui cumprimentá-los, aqui os teus amigos do partido. Dizer que é muito importante toda essa sintonia para a gente fazer a construção boa, aquilo que Passo Fundo sempre acredita, né? Do bom político. E tu, com certeza, representou e representará sempre, né? Essa boa história para a nossa cidade. Então, parabéns pelo teu grande expediente e também pela tua postura enquanto parlamentar de Passo Fundo. Obrigado, Márcio. Obrigado. Presidente, eu tenho algum tempo ainda? Estou meio perdido aqui. Por favor, os 3 minutos, então. Concedido, vereador. Betinho, a parte. Primeiro, cumprimentar Vossa Excelência pelo grande expediente, seu último grande expediente. Estava no gabinete ouvindo atentamente. Dizer que a tua passagem nesses 4 anos foi brilhante. Tenho orgulho de ser amigo da tua família, teu pai Beto que está aí, seu avô, sua mãe. E dizer que sempre existe um aprendizado. E eu te falava de que em 96, na minha primeira posse aqui na Câmara de Vereadores, tem uma foto onde aparece o Viz Gabriel e você, garoto, na minha posse como vereador. Então veja bem como o tempo passa e existem ciclos que se fecham, outros que se abrem. Parabéns para ti, parabéns pelos 4 anos brilhantes que a gente passou junto aqui, juntando a experiência com o teu potencial político que você tem. Parabéns a essa nova caminhada e nós que somos políticos jamais sairemos da política. Ou dentro da Câmara ou fora da Câmara, sempre estaremos ligados na política. Sucesso para ti. Obrigado, meu amigo Luiz Miguel. Para encerrar, assim como o vereador acabou de falar, o vereador Luiz Miguel, a gente acaba não saindo da política, porque a gente gosta muito, né? Continuarei fazendo parte da executiva municipal do PSD, da executiva estadual. Apenas não estarei exercendo nenhum cargo eletivo, Câmara de Vereadores ou algum outro cargo público. Agradeço aos membros do PSD que recém entraram, os remanescentes, por acreditar num projeto que o PSD tem trazido. O PSD nessas eleições cresceu ainda mais do que já era, é o 3º maior partido do Brasil, temos a 3ª maior bancada. Desejo uma boa sorte ao Gil, meu amigo também, mais de 15 anos, né, Gil? Tu era menorzinho naquela época também, que é o novo vereador aqui do PSD. Agradecer ao Saulo Filho, que fez uma bela votação, ao Jeppe, ao Matheus Miqueleto, enfim, a todos vocês que se dispuseram seus nomes, né? O seu dia a dia, às vezes aquele horário que vocês têm com a família, para fazer o PSD crescer e o PSD ser cada vez maior. Como falei, a vida privada me fez escolher um pouco antes do que eu imaginava. Meu objetivo era me manter em 2 mandatos, mas a gente precisa ter um pouquinho de foco, porque fazer tudo ao mesmo tempo acaba não dando certo. Muito obrigado a todos. Parabéns ao vereador Beto Tozon. Quero aqui cumprimentar o empresário Beto Tozon. Grande abraço à Morgana que está ali. Cumprimentando os dois, cumprimentar toda a família querida que a gente gosta, respeita, admira, né? Betinho faz parte da nossa mesa, né, Patucci? Da mesa atual. A gente tem uma amizade há muito tempo. E eu gostaria de fazer, assim, 3 destaques importantes aí, Beto.
logo no início do mandato, eu precisava de uma pessoa para nos apoiar na questão da escola aberta. A reunião foi lá no Ana Luísa, e de todas as pessoas que eu convidei, tu foi o único que se disponibilizou. Quando eu cheguei atrasado lá, para falar com o secretário da Educação, lá estava o Betinho esperando, e a gente fez uma reunião. Na questão da ideologia do gênero, nós fomos ao Ministério Público, fizemos uma reunião, e na questão do câncer infantil, tem sido um grande parceiro da gente. Todas as vezes que nós te chamamos, tu se disponibilizou. Então, eu resumo toda a homenagem em nome da presidência da Câmara, dizendo o seguinte: você é um cara bom. Isto resume tudo. As pessoas boas, elas são boas, independente de ideologia, independente de partido, independente de classe social. E quem não presta, não presta em qualquer lugar. Então, parabéns, Deus te abençoe nessa tua caminhada, porque tu merece. Cara bom, merece coisa boa. E já vamos te dar uma tarefa, então, de fazer a leitura da pauta, meu querido amigo. Entendeu? Faz a leitura da pauta, aí nós temos vários projetos na pauta, e logo depois da leitura da pauta, conforme anunciado no início da sessão, haverá suspensão da sessão para os pareceres das comissões, e logo depois do retornar, nós faremos a votação dos projetos na ordem do dia. Solicito que os colegas façam assinatura, se assim o desejarem, né, do projeto de lei apresentado pelo vereador Paulo Neckel, que já está a respeito da lei complementar que trata da questão da regularização de obras construídas. Vereador Beto Tozon. Todos. Vamos aos projetos constantes na pauta. Em segunda discussão prévia, projeto de lei número 56 de 2020, de autoria da mesa diretora, modifica a Lei 5.200, de 31 de maio de 2016, que fixa os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários do município de Passo Fundo e da outras providências. Projeto de lei número 57 de 2020, de autoria também da mesa diretora, fixa o valor do subsídio dos vereadores do município de Passo Fundo para a legislatura de 2021 a 2024 e da outras providências. Em discussão prévia única, projeto de lei número 58 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, altera dispositivos da Lei 5.325, de 6 de abril de 2018, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de médicos para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público do município de Passo Fundo, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Beto Tozon, nosso secretário da mesa. Nós reforçamos, então, a importância do parecer das comissões para que esse projeto volte na ordem do dia, ainda no dia de hoje. E, dessa forma, suspendemos a sessão pelo tempo necessário a ser reunidas as comissões e efetuados os pareceres. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Temos a sessão de 25 de novembro de 2020, quarta-feira, 17 horas e 37 minutos. Convocamos os senhores vereadores que estão na casa para realizarmos a ordem do dia. Solicito que o plenário delibere sobre a proposta de antecipação da ordem do dia. Os vereadores que concordam permaneçam como estão,
Os que não concordam se manifestem. Aprovado a antecipação. Aprovada a antecipação da ordem do dia. Solicitamos o senhor Rafael Colucci, secretário da mesa diretora, que efetue a leitura da ordem do dia. Ordem do dia. Discussão e votação. Projeto de lei número 0052/2020. Autoria do Poder Executivo Municipal. Suspende a afetação do espaço aéreo denominado de domínio público e autoriza a concessão de uso onerosa a investimentos imobiliários Planalto Limitada, Investplan, para construção de passagem suspensa de uso exclusivo de pedestres e da outras providências. Pareceres. CCJ, parecer favorável, relator vereador Paulo Necli. CFPC, favorável, relator vereador Valdecir Ribeiro de Moraes. CPDI, parecer favorável, relator vereador Pedro Danelli. CCDH, parecer favorável, relator vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá. Em discussão. Projeto de lei número 052/2020 está em votação. Está fora? Só um minutinho. Pessoal, nós estamos com um problema no sistema, nós vamos aguardar 3 minutos a 4 minutos. Se for resolvido, fizemos a votação no sistema, caso contrário, vamos fazer a votação manual. Pessoal, está em votação o projeto de lei 052/2020. Já falou.
falou com o Luciano? Vou encerrar o amanhã? Porque assim, quando eu pedi para falar com ele, eu nem tenho. Ele vai dizer que é a partilha dele. Sabe que nós sofremos para defender eles. Isso é verdade. Senão nós estávamos todo mundo. Eu fazia 2, 3 mil. É. Vamos. Pessoal, eu vou fazer uma proposta ao plenário para que a gente faça manual a votação, em função de que o sistema vai demorar um pouco. Então, já houve a leitura do projeto 052-2020, já houve o pedido de inscrições, não houve inscrições, então nós fizemos a votação manual. Quem concordar com o projeto, fique como está. Quem não concordar, se manifeste. Aprovado o projeto 052/2020. Solicitamos que o secretário Rafael Tozon faça a leitura do segundo projeto da ordem do dia. Rafael Colucci. Eu quero ter só o dinheiro do Betinho. Desculpa, gente. Projeto de lei número 0058/2020. Autoria do Poder Executivo Municipal. Altera os dispositivos da lei número 5.325 de 6 de abril de 2018, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de médicos para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público do município de Passo Fundo, nos termos do inciso 9º do artigo 37º da Constituição Federal. Pareceres favorável, CCJ, relator vereador Evandro Meirelles. CFPC, parecer favorável, relator vereador Roberto Gabriel Tozon. CCDH, parecer favorável, relator vereador Ronaldo Severo da Silva. Era isso, senhor presidente. Projeto em votação no sistema. Inscrição? Dispensa. Em votação. Pessoal, o sistema a princípio está funcionando, então quem tiver qualquer probleminha aí, chame o Marcelo. Nós estamos com Renato, Evandro, Gleison e Márcio.
Votação do projeto 058/2020, 18 votos favoráveis e nenhum contrário. Aprovado o projeto. Comunicação de líderes. PSC. Boa tarde, colegas vereadores. Praticamente sou obrigado a vir aqui a essa tribuna e fui obrigado pelo meu povo, né? Quero cumprimentar aqui o pessoal que está aqui presente na sessão. Mas realmente, esses últimos 10 dias aí, a grande repercussão foi aquela tragédia que aconteceu no supermercado em Porto Alegre. E a gente tem até um certo tipo de medo de fazer qualquer tipo de pronunciamento, meus colegas, diante de uma mídia, diante de alguns radialistas que podem interpretar mal a fala de qualquer político nesse momento. É claro que aquela situação poderia ser totalmente evitada, mas também teve ali erros de ambas as partes, né? E não vou falar aqui em cor, porque acredito eu que no mundo que nós vivemos nós temos que parar com essas picuinhas. O sujeito me respeitando, ele pode ser branco, pode ser amarelo, pode ser negro, pode ser qualquer tipo de raça. Não interessa. Só tem que haver respeito de ambas as partes. E eu acho que em 2021 nós já superamos. Porque a gente vê muitos políticos querendo se aproveitar nessa situação. Muitos políticos não têm ideias para somar, não têm ideias para nada, mas têm ideias só para reclamar e ainda mais se prevalecer quando acontece esses tipos de situação. Edson, esses tipos de situação. Lamentável. Esses tipos de políticos são os de crédito para que um país cresça que nem o nosso. Só sabe falar em homofóbico, né? Feminista, racista. Que tipo de política é essa? Só sabe criticar. Mas o que me chamou a atenção é o seguinte: tudo que eu queria falar, vou mostrar um vídeo para vocês, meus colegas, que me dá os 5 minutos, por favor. Concedido, vereador. Esse rapaz, esse cidadão que fez esse depoimento nas redes sociais, deve ter milhões e milhões de visualizações, e eu vou ajudar para que esse vídeo tenha mais visualizações e mais compartilhamento, porque eu fiquei satisfeito com a declaração desse cidadão aí, ó. Desse cidadão, pessoal, aí que serve de exemplo, não para raça nenhuma, serve de exemplo para o povo brasileiro. Coloca o vídeo, por favor. Olá, pessoal. Pois é, sem camisa. Esse é o título. E por que eu estou falando isso? Eu estou vendo toda essa movimentação sobre o que aconteceu com aquele cara no Carrefour e depois o que fizeram, o vandalismo, dizendo que Black Lives Matter, quer dizer, vidas negras importam. Eu sou totalmente contra isso. Não sou a favor disso. A minha vida, por eu ser negro, importa. A vida de um companheiro meu, ou de um não conhecido, que seja de pele branca, também importa. Amarela, seja lá o que for. Agora eles estão querendo atrelar tudo à condição negra, tudo à condição de cor, tudo à condição, sabe? Tá uma coisa tão nojenta. As pessoas estão querendo colocar agora tudo como se fosse um racismo. Você sabia que o negro tem racismo com ele mesmo? Tem um preconceito consigo mesmo? Agora estão querendo confundir todas as coisas. Eles partem para o vandalismo e se diz amor e que vidas negras importam. Não é só a vida negra que importa, não.
Todas as vidas importam. A vida do ser humano importa. Eu sei que os seguranças eles exageraram, deixaram subir para a cabeça, mas eles foram agredidos primeiro. Porque o cara foi conduzido normalmente para fora. Veja o vídeo. Aí eu fico vendo esses babacas que ficam se aproveitando, sensacionalistas, dizendo que o Brasil é o país que mais mata negros, que o Brasil é o país que mais judia dos negros. Deixa eu falar uma coisa para você, meu caro. Fique sabendo disso. Eu trabalhei na Uber durante um período de quase 1 ano. Sofri 3 assaltos. Os 3 assaltos foram negros que me assaltaram. Ué, um negro assaltando um outro negro? Então, pela lógica, eu não era para ter sido assaltado pelos negros, porque eu sou negro. E no último assalto eu tomei um tapa. Fui chamado de vagabundo. Filho disso, filho daquilo outro. Por negros que me assaltaram. E agora vocês vêm com essas conversas fiadas, esses monte de filósofo que ficam lá dentro dos seus palacetes, com seus dinheiros, dizendo, com essas conversas mansa fiada, dizendo que o Brasil é um país totalmente racista. Eu sei que existem pessoas racistas, mas o Brasil não é totalmente racista, porque o Brasil ele tem uma miscigenação, uma misturada entre negros e brancos, alemães que casaram com negros, japoneses que casaram com negros, italianos que casaram com negros, e agora vem vocês com essas conversas fiadas. E muito negro bobo, caindo nessa estupidez, nessa falácia, nessa idiotice, causando a divisão. Eu tenho amigos de eu tenho vários amigos, eu tenho vários conhecidos. Pessoas com a pele clara que me respeitam, não pela condição de eu ser um negro, mas pela condição de eu ser uma pessoa com caráter ilibado. Não vai ser a minha cor que vai definir o meu caráter. Não é a cor que define caráter. Não é a opção sexual que define caráter. Não é a opção religiosa que define caráter. O caráter está atrelado à pessoa, ao ser humano. Da mesma forma que tem um negro caloteiro, existe um branco honesto. E da mesma forma que tem um negro honesto, existe um branco caloteiro. Da mesma forma que existe um bandido negro, existe também um bandido branco. Aí agora vem essas conversas fiadas, essas palhaçadas, esses mimimi, essas idiotices. Por isso que eu estou aqui, ó, sem camisa. Sem camisa. Será que é a minha cor que vai definir quem eu vou ser daqui a 10, daqui a 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos? Ou vai ser o meu caráter? Será que vai ser aquilo que eu decidi ser? Que vai projetar, que vai me lançar no futuro? Ou vai ser a minha cor que vai definir? Olha isso aí, pessoal. Não é um exemplo de fala desse cidadão? É um exemplo. O que eu vejo é muitos políticos querendo se aproveitar dessa situação. Claro que aquilo tudo não precisaria ter acontecido. Não é isso que veio o caso. Só que a gente vê políticos querendo se aproveitar. Daí foram lá fazer uma manifestação, quebrar tudo o supermercado. Aí os que são antirracistas, aí eles resolveram todo o problema indo lá e arrebentar com aquele mercado. Ninguém teve culpa. Quem teve culpa ali foi 2 seguranças que exageraram realmente, né? E que era desnecessário e levou à fatalidade, indo à morte aquele cidadão. Então, assim, ó, eu não acredito em políticos cafajestes que utilizam esses casos para se promoverem. Os mesmos políticos que fazem. Vereador, o senhor foi contemplado com o seu tempo. Comunicação de líderes, MDB. Senhor presidente, Saúl Spinelli, colegas vereadores, demais senhoras e senhores e quem nos acompanha pelas redes sociais e também pela TV Câmara, canal 16. Venho aqui nessa tribuna para dizer que às vezes eu tenho até dúvida sobre a apuração das votações. Sabe que não veio aqui na tribuna para chorar pitanga, não. Passou. O povo escolheu, respeitamos as urnas. Mas o que eu acho interessante é o seguinte: eu não me elegi, e se eu for contar quantas pessoas me mandou mensagem dizendo que votou em mim,
já passou do número da votação que eu fiz, vereador. Então, tem coisas assim que a gente chega a se impressionar, né? Pessoas usando Deus, religião, que se comoveram. A gente fica feliz e agradece a todos. E aí eu começo a acreditar que essas pessoas devem ter se arrependido. Porque eu tenho uma vida, 18 anos trabalhando em prol da nossa comunidade, e devido a 2 projetos eu acredito que aconteceu essa lamentável perca de voto. Mas como diz o Fábio num vídeo, ele diz mais ou menos assim: pessoas fortes e bonitas são aquelas que conhecem a derrota, o sofrimento, a luta, conhecem a perda, passaram por noites traiçoeiras, estiveram nos vales mais escuros e sombrios, mas mesmo assim encontraram a maneira de sair das profundezas. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Concedido. Tendo em vista que nós temos agora às 18 horas uma audiência pública para cumprimento sobre o plano diretor, análise de um projeto de lei, tendo em vista que nós estamos ainda no início da nossa comunicação de líderes, eu queria consultar o plenário se nós podemos encerrar as comunicações de líderes, comunicações de vereadores, repassando para a próxima sessão plenária. Vossa Excelência teria que fazer ainda a leitura da pauta e nós encerraremos a sessão até para não comprometer o horário de início da audiência pública. Tá. A leitura da pauta já foi lida, tá? Fizemos a proposta, então, do vereador Patucci, mas o vereador Rafael concorda com a... Levando em... Vereador Rafael. Que o vereador Márcio falou, concordo. Então tá bom. Nós vamos botar em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Nós teremos uma audiência pública daqui uns instantes para tratar sobre o plano diretor. Essa audiência foi falada várias vezes, foi discutido o projeto várias vezes aqui, e essa é a tramitação. Então, nós, não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião plenária ordinária a realizar-se dia 30 de novembro do corrente, às 15 horas.